inflação de serviços é mais de um terço da nossa inflação e alguns componentes que a gente gosta de olhar ali dentro sinalizam inflação de 2 dígitos. Bom, se a gente está nesse patamar, esquece a meta, porque não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem, e provavelmente não vai ser em 2024. Olá, meu nome é Tomás Sarkis, sou economista-chefe da Eleven Financial e estamos aqui com Paulo Val, economista-chefe da OCAN, diretamente da Expert XP 2022. A gente vai ter uma breve conversa aqui sobre cenários, visões e discutir algumas ideias que o Paulo tem no fundo. Então, obrigado, Paulo, muito obrigado por ter vindo e bem-vindo ao nosso stand. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com vocês, com os clientes, é muito bom para a gente ter essa proximidade com vocês. Muito bom. Então vamos começar falando sobre cenário externo. A gente vive hoje em um período extremamente inflacionário. Talvez quando a gente pega Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos. Na zona do euro, acho que desde quando se tornou a moeda euro, nunca se teve uma inflação tão alta. Eu queria saber um pouco na sua opinião, como que está a atuação dos bancos centrais na capacidade de domar essa inflação e quais a sua perspectiva, por exemplo, começando com os Estados Unidos. O Fed elevou a taxa de juros, está num processo de elevação de taxa de juros. O presidente do Fed já sinalizou que este seria o patamar neutro, que a partir disso começaria a virar contracionista. E eu queria entender, você acha que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter a capacidade de domar essa inflação e qual a sua perspectiva para a taxa de juros dos Estados Unidos? Perfeito. A capacidade, principalmente quando nós pensamos em países desenvolvidos, a capacidade dos bancos centrais de controlar a inflação, ela existe, acho que ela é clara. A grande questão é qual é a prioridade que os bancos centrais dão a isso. Porque sempre tem a questão do peso de uma desinflação, de uma eventual recessão, e o peso da desinflação necessário. E o que a gente tem visto é que quando os indicadores que começam a mostrar um desaquecimento mais claro, quando esses indicadores começam a sinalizar isso, existe uma postura mais cautelosa dos bancos centrais. E como você bem falou, a gente tem um problema hoje que as inflações estão muito altas, tanto emergentes quanto desenvolvidos. É muito difícil a gente conseguir ver essa inflação cedendo sem que haja uma recessão. A recessão é um período de desaquecimento global da economia, então você tem o PIB caindo, as vendas caindo, o desemprego subindo, o que na verdade acaba ajustando a demanda por bens e serviços à oferta que está restrita. E isso deveria fazer a inflação cair. Então acho que a grande dúvida é justamente a vontade que os bancos centrais vão ter de realmente causar uma recessão e qual horizonte, porque nós podemos ter uma recessão mais curta e mais forte, ou se não uma coisa mais suave, mas que vai durar por muito mais tempo. Então vai ser um pouco essa troca que eles vão ter que definir. O que a gente tem visto é que, por exemplo, o Fed, como você comentou, quando os indicadores de condição financeira começaram a sinalizar um aperto maior, traduzindo um pouco para as pessoas o que são condições financeiras, não são apenas os juros que influenciam as decisões das pessoas. Por exemplo, as famílias americanas têm um volume enorme de recursos aplicado em bolsa. Então, na hora que o preço das ações cai, as pessoas se sentem mais pobres, é normal. Isso causa uma contenção do consumo. Então, na hora que isso acontece, a gente vê uma suavização do discurso dos bancos centrais. O problema é que na hora que ele suaviza o discurso, o preço das ações sobe, e isso deixa de acontecer. E aí ele não sinaliza menos juros para condições financeiras que não estão tão apertadas. Então é um problema para ele. E a gente sempre repete, insiste aqui, quanto política monetária não se trata somente da decisão da taxa de juros, muito mais, talvez até mais importante ainda, seja a comunicação que o Banco Central passa para os mercados, para as pessoas e afins. Você mencionou os dados negativos de atividade. Recentemente saiu o PIB dos Estados Unidos, a prévia que foi negativa, a gente teve alguns dados de PMI também bastante negativos. Na sua opinião, estes dados negativos de atividade nos Estados Unidos já refletem a elevação de juros
que a gente viu até aqui, ou a gente acha, ou na sua opinião ainda vai existir efeitos negativos defasados da elevação de juros que a gente está vendo agora? Não, certamente ela tem efeitos defasados, a política monetária não é tão instantânea, então tem um desaquecimento maior contratado à frente, sem dúvida, mas algumas pessoas até falam de recessão e tudo na economia americana. O problema é que normalmente quando você, para você falar isso, normalmente você está olhando para aquela regrinha de bolso de 2 trimestres consecutivos de contração. Isso normalmente acontece, é verdade. Normalmente quando você tem esses 2 trimestres negativos, você tem os outros indicadores de recessão também, também sinalizando a recessão. Nesse caso específico de agora, o que a gente está vendo não é muito verdade, porque principalmente o mercado de trabalho está extremamente aquecido. Você continua criando muitas vagas, a taxa de desemprego baixa. Então, nessa situação específica do ciclo atual, a gente não deveria caracterizar a atividade do primeiro e segundo trimestre como recessão, na minha opinião. A gente provavelmente vai ter um desaquecimento maior, mas que ele vai ser necessário, vai ser, na verdade, inevitável se a gente quiser combater a inflação. Exato, e necessário, a gente precisa viver essa desaceleração na economia para que a estrutura, o núcleo da inflação comece a apontar para baixo. Isso sim, em algum momento torna mais fácil lá na frente o trabalho do Banco Central. Só que tem uma parte desta inflação que não depende do Banco Central, que são as commodities. Tá? E sim, a gente viu em 2021 um aumento muito expressivo no preço das commodities, que foi o grande drive dessa inflação elevadíssima que a gente vê agora. Nesse momento a gente vê uma espécie de shift na inflação, né? Ela está começando a se tornar muito mais forte em serviços, enquanto as commodities desaceleram. E a minha pergunta é o seguinte: conforme a China também começa a apresentar dados mais fracos de atividade econômica, você acha que as commodities devem mostrar algum alívio nos próximos meses ou ao longo desse próximo ciclo, ou ainda vai ser uma fator relevante para a inflação global? Boa pergunta. Quando a gente fala em commodities, normalmente a gente fala como se fosse um bloco homogêneo. Claro. Né? Mas eu acho que agora, talvez essa diferença de comportamento, dependendo da classe de commodities, ela se torna mais presente. A gente pode pegar uma commodity que é extremamente ligada ao crescimento global, como o petróleo, vai ser muito mais sensível, commodities metálicas também, provavelmente vão ser muito mais sensíveis se os dados da China começarem a enfraquecer de forma mais consistente. Para a parte de commodities ligadas a alimentos, eu sou mais cético com essa perspectiva. Eu acho que tem uma questão ali de produção global, tem uma questão de fertilizantes que encareceram muito, tem uma discussão sobre menos utilização de fertilizantes na próxima safra por causa do custo, uma decisão racional, econômica, mas que vai gerar uma produção menor de grãos e provavelmente isso implica preços mais altos. Então, eu acho que talvez a gente veja um comportamento assimétrico, mesmo se a China começar a desacelerar. A importância disso é principalmente para emergentes, porque emergentes têm um peso muito maior de alimentos no índice de inflação. Sim. Então, eles provavelmente vão ter uma inflação mais resistente. Pode ser que o preço nem suba tanto, mas eu não veria o preço caindo. E eu acho que pode ser um problema justamente para esse grupo de países. E para alguns países, como é o nosso caso, no Brasil, nós somos grandes exportadores de commodities metálicas, por exemplo, de alimentos também, mas de commodities metálicas. Então, a gente pode ter uma perda do nosso fluxo de entrada de divisas por conta desse movimento, caso ele aconteça. Perfeito. E agora, ficando em Brasil, o Brasil também sofre de todos esses males inflacionários que o resto do mundo sofre, porém com um agravante que vem de instabilidade fiscal, incerteza política, tudo isso que está no manual ali do país emergente. Sim. E ontem teve a decisão do Banco Central que elevou em 50 bips a taxa de juros, um comunicado com algumas peculiaridades. Assim, sinalizou que
pode subir mais 25 basis points, se a julgar necessário lá na frente, e condicionou parte da sua da decisão a inflação acumulada em 12 meses em 2024. Eu queria saber o que você achou dessa parte, se você achou o Banco Central, se viu uma sinalização de que o Banco Central não quer mais elevar tanto a taxa de juros. Eu queria saber, entender a sua opinião sobre o comunicado de modo geral. Perfeito. Eu acho que a intenção do Banco Central de interromper o processo de aperto monetário, de elevação de juros, essa intenção ela já foi sinalizada no passado algumas vezes. Acho que é muito consistente. Ele realmente tem uma avaliação que a taxa de juros está elevada e que eventualmente ela vai trazer essa inflação para baixo. Só que ele não via uma janela adequada para ele sinalizar isso. Então, a cada reunião ele sempre adotava um discurso um pouco mais duro ou uma atuação mais dura. Isso a gente viu basicamente há mais de um ano, ao longo do ciclo inteiro de aperto. No caso específico de agora, eu sinceramente preferiria que ele fosse mais conservador e não tivesse apontado essa proximidade tão clara do fim do ciclo. Acho que a sinalização dele foi muito clara na direção de falar, bom, o cenário principal é que eu paro, talvez eu faça um pouquinho a mais, mas é um pouquinho e depois eu paro. Então já estou muito perto do fim. Só que ao mesmo tempo o que nós vemos é que nós temos uma atividade que está surpreendendo para cima, as revisões de crescimento têm sido para cima, taxa de desemprego tem caído sistematicamente, você está criando um número de vagas de trabalho muito forte a cada mês. Em cima disso, nós tivemos um estímulo fiscal bastante forte agora para o segundo semestre, uma quantidade de dinheiro muito grande que vai chegar na economia, esse dinheiro vai ser gasto, é mais demanda. Isso não vai ajudar a conter a inflação. Então, a própria inflação ela tem uma composição hoje muito mais resistente. Você falou dessa composição de serviços, isso vale para o Brasil também. A inflação de serviços é mais de 1/3 da nossa inflação. E alguns componentes que a gente gosta de olhar ali dentro sinalizam a inflação de 2 dígitos. Bom, se a gente está nesse patamar, esquece a meta, porque não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem, provavelmente não vai ser em 2024, porque é muito mais inercial. Chamou muita atenção a velocidade com que ela subiu. E aí não é choque, aí é demanda. A inflação de serviço ela tem a característica dela ser muito mais ligada à demanda doméstica, aos consumidores locais, né? Não tem commodities ali dentro. Então, eu acho que é um sinal de alerta para o Banco Central, mas que justamente por essa avaliação que a taxa já está muito alta, já está muito contracionista, ele resolveu fazer uma pausa. Acho que hoje existe uma certa... a reação do mercado foi na linha de colocar mais cortes como cenário base. O mercado começou a precificar já cortes no primeiro semestre do ano que vem. Só que, assim, para mim é extremamente duvidoso que ele consiga fazer isso nessa janela. E mais do que isso, que o próximo ciclo é um ciclo de corte. Assim, eu não descarto ele ter que voltar a subir essa taxa em algum momento aí dos próximos 6 a 12 meses. Paulo, estamos bastante alinhados na nossa visão. Eu fico também bastante cético, preocupado com a persistência que essa inflação ainda pode gerar no Brasil. A gente vê muito claramente um caminhão de demanda, de estímulos à demanda em uma oferta ainda muito pouco preparada a absorver todos esses estímulos. Pessoal, conversei com Paulo Wall, economista-chefe da Ocam. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.